Esse aqui já tá em casa, né? Já tá em casa, né? Falando com a gente aqui. Cecílio, obrigado, cara. Sempre o carinho que você tem para falar com a gente. Eu vou até colocar a escuta aqui no Cecílio. Põe aqui a escuta. Vou até colocar a escuta, Soldati, que a gente consegue fazer um bate-bola aqui com o Cecílio. Você pode fazer a sua pergunta para ele, já tá na sua escuta. Primeiramente, te agradecer de novo pela sua participação. Antes de qualquer coisa, a Portuguesa teve uma baixa, né, Toninho? Um dos apresentados aqui para a nova diretoria que estava sendo montada, o Fernando, ele já não faz mais parte, né, dessa diretoria da Portuguesa. Queria que você detalhasse exatamente o que aconteceu e o porquê dele ter ido embora há pouco tempo de clube. De novo, prazer em falar contigo. Boa noite, boa tarde, prazer, Rossano. Um bom trabalho para você hoje. Ao Soldati também, muito prazer, Soldati. Que vocês tenham um bom trabalho, que a Portuguesa faça uma bela partida, né? E a gente possa aí ver um belo jogo aí da Portuguesa, do time que foi bem brioso aí na última partida, né? O Fernando, na verdade, ele recebeu uma proposta de um time de Série C, ele me disse, não falou o nome da equipe. Soldati falou que é o Floresta, né, Soldati? Isso, eu conversei com o Fernando, Floresta. Isso, ele é um time da Série C, ele falou que, na verdade, ele não tinha como recusar, foi uma proposta muito interessante, ele me ligou muito constrangido, muito pesaroso, ele estava tendo muito prazer em trabalhar aqui, mas a proposta oferecida a ele, eu não tinha condições de cobrir, nem tentei cobrir. Eu acho que ele não me pediu também para cobrir, ele apenas me comunicou no dia 1º, me pediu desculpa, agradeceu muito a oportunidade também ao presidente, ao futebol da Portuguesa, ao clube. Estava muito feliz aqui, mas é uma proposta que é muito elevada e até mesmo porque ele vai fazer uma outra função, uma função mais abrangente, departamento todo, mais demandas para ele. Como ele já foi executivo, né, do Brasil de Pelotas, do Cuiabá, ele tem capacidade também. Esperamos que ele seja feliz lá, nos ajudou bastante enquanto esteve aqui. Antes da pergunta do Soldati, como é que vai funcionar agora a recomposição dessa parte da diretoria? Terá uma recomposição ou não? Vai do jeito que está? Você vai tomar conta desse futebol por completo? Como que vai ser isso daí? Como que vai ser a aquisição de outro diretor ou algo do tipo? Olha, nós vamos tratar com muita tranquilidade no primeiro momento, porque o elenco está montado, né? O trabalho corre naturalmente. Uma coisa muito positiva que aconteceu, o Fernando tem um perfil, a origem dele no futebol, nas comissões técnicas, foi de supervisor. E eu o conheci assim, quando eu fui treinador do Paraná Clube. O próprio Ricardinho também, que trabalhou aqui, trabalhou no Paraná com ele. A gente gosta muito desse trabalho dele, de supervisor. A origem dele nos bastidores, né? Ele foi jogador, foi atleta, muitos anos, jogou no exterior, então nos bastidores ele teve origem na supervisão. Então no momento que eu assumo, que eu fui contratado, o Fábio, supervisor, que trabalhava aqui, ele havia me pedido demissão. E aí eu achei que o perfil do Fernando fosse mais adequado para aquele momento que eu ia viver vocês sabem bem melhor do que eu, né? Momentos de reformulação demandam um trabalho grande da supervisão, né? E como eu tinha que pensar na construção do novo elenco, junto com o presidente, com o vice-presidente, ele ficou mais encarregado. A gente tinha as ideias e ele executava para mim. Então, esse primeiro momento do Fernando aqui foi 80% voltado para o trabalho de supervisão, de executar os contratos, tanto de rescisões como de novos contratos, porque o Fábio tinha alguns compromissos pessoais e vinha num momento de querer sair, se desligar. Nesse meio tempo, a gente conseguiu segurar o Fábio, ele foi designado em primeiro momento para fazer a Copa São Paulo como supervisor, vocês conhecem bem ele, né? Já está há 3, 4 anos nessa função. E aí a gente foi conhecendo o trabalho dele mais de perto, e eu nunca... Ele que manifestou a ideia de sair, né? E agora a gente entendeu que
ele alterou um pouco as pretensões dele, parece que ele está querendo ficar, e nós, assim, vamos fortalecer a figura do Fábio em detrimento pela saída do Fernando. Então, assim, o Fernando veio para uma coisa e essa coisa voltou. Então, pode ser que a gente tenha, claro, cada um tem a sua característica, né, de trabalho. Uns são bons, melhores em algumas coisas, outros em outras, mas o Fábio cumpre, me ajuda bastante e acredito que a gente possa pensar nessa estrutura do futebol com calma. Né? É importante pensar com calma, porque a coisa está muito boa, está andando bem, a equipe está montada, o trabalho está se realizando, e aí eu vou decidir com calma, principalmente com o presidente Castanheira, com toda a diretoria, mas a gente tem conversado em ter... A gente não pode errar nesse profissional, né, que venha a substituir o Fernando. Então a gente precisa ver com calma, não é fácil, o mercado não é assim... farto desse profissional qualificado, né, Soldado? Você sabe bem, tem que saber bem quem a gente coloca aqui dentro para nos ajudar. Então, eu acho que nesse momento não há essa urgência, entendeu, Rossano? A gente está bem encaminhado, o projeto está andando desse início, né? Estreia no Paulistão daqui a pouco, tudo está caminhando bem, então a gente vai ter um pouco de calma nesse momento. Soldado, Cecílio está na sua escuta. Perdeu o contato, Soldati? Perdeu o contato com o Soldati. Soldati não tá... A hora que você estiver pronto aí, Soldati, quiser fazer uma pergunta, corta para as duas imagens, Soldati, de repente é isso. Se você estiver me escutando. Toninho, então, ele saiu numa boa, né? Não saiu brigado, não saiu, né, nenhum tipo de chateação por parte da Portuguesa, nada disso, que a gente... O barco, 40 dias, extremamente profissional, foi com a Portuguesa, e ó, já tem Soldati. Soldati, quer falar com o Cecílio? Assim que ele responder. Então, saiu pela chamada às portas da frente, é um profissional que você não teve problema mesmo, né? Não, nenhum problema, absolutamente, zero problema, ele teve uma leitura de que a proposta dele é mais vantajosa para o futuro dele, para a família dele, a gente somente teve que respeitar. Acredito que, e ainda torço para que ele vá bem, isso não teve problema nenhum, às vezes acontece, né, com todos nós, e não vejo problema. Enquanto ele esteve, ele trabalhou muito, mas muito mesmo, de maneira muito profissional, portanto não teve nenhum tipo de problema. Soldati, já está a postos aí para conversar com o Toninho? Já está com o retorno aí? Que ligou a TV aqui do lado, complicou, viu, Rossano? Complicou. Então, parabéns ao Toninho Cecílio, obrigado pelo carinho da recepção e parabéns. Continua o trabalho, Rossano, que ligaram a TV aqui do lado, meu amigo. Acabou com a minha internet aqui, viu, Rossano? Faz a pergunta para ele que tá saindo aqui, Soldati, pode fazer. Tá tranquilo, tá tranquilo? Então, Toninho, ó, é o seguinte, gostei de ver você recepcionando os jogadores da Portuguesa, isso aí dá uma moral pro garoto, que ele entra e sabe que ele tá tendo respaldo do time principal e da diretoria. Isso foi fundamental o que você fez aí hoje, recepcionando os jogadores aí, viu, Toninho? Parabéns, viu, mais uma vez. Exatamente. Ô, Soldati, obrigado. Você sabe que eu estava conversando isso com o Denis, Soldati. O Denis é auxiliar para o torcedor que está nos assistindo. Eu não sei se você tem tempo. Não, tô com o tempo é nosso, vambora. Pro torcedor que está assistindo, o Denis jogou na base do Palmeiras, se formou lá e é auxiliar do Sérgio Soares, né? Também está aqui. E eu estava conversando isso a hora que o ônibus chegou e a gente relembrou quando nós éramos da base e quando você via um diretor, um treinador do profissional, por exemplo, naquela época, Soldati, você vai lembrar, o Rossano já é mais jovem, tinha muita preliminar. Os times sub-20, sub-17 faziam jogos antes dos jogos principais. E aí você estava jogando e você via a delegação do principal jogar. Eu vi o Rubens Minelli subindo, vendo a gente jogar. Né? Aí vinha o Castilho, Carbone, naquela época que eu estava subindo, né? Então isso, primeira coisa, né? Eu acho que é função nossa, trabalho nosso. A gente está entendendo aqui na Portuguesa, é uma linha do presidente, que o sub-20 e o profissional são uma coisa só.
Eles fazem parte do mesmo ambiente. Mesma importância. É a mesma importância. Tudo é profissional. O sub-20 e a categoria profissional. Então, eu preciso estar presente. Isso é o meu trabalho, não estou fazendo nada demais, é obrigação minha e deveria ser, sim, de todos os executivos de futebol. Porque o grande patrimônio do clube está nas categorias de base, na sua formação, nos contratos bem feitos, porque não adianta ter o jogador com um contrato mal feito, né? Então precisa ter uma boa base, com bons jogadores e também com contratos adequados, né, que protejam o clube. Então a gente está tentando nesse início, mesmo com a montagem da equipe, né, da Série A2, que é o mais importante, é o meu foco total, né, o nosso foco, mas com certeza eu preciso estar aqui, tenho acompanhado todo o trabalho durante dezembro da equipe sub-20, da Copinha, e estou torcendo muito, assim, para a gente fazer um belo jogo hoje, um jogo importante, com uma equipe muito tradicional do futebol brasileiro, que é o Internacional, e espero que eles representem, né, a tradição da Portuguesa, desse grande clube que hoje a gente está trabalhando. Fica aquele gostinho amargo de não ter ganho do União Mogi, já com os 3 pontos para você jogar tranquilo com o Inter. Agora virou obrigação ganhar do Inter, né? Um time dificílimo, campeão brasileiro, agora do Sub-20, campeão da Copa São Paulo. É um time dificílimo, do mesmo jeito que eles também pensam lá do outro lado. É uma bicampeã que está jogando com a gente, né, Toninho? Esse campeonato, modelo de campeonato, há muitos anos ele é assim, né? Chaves de 4, então você tem que ter um cuidado maior. São todos, é quase um mata-mata. É uma chave muito complicada, você tem que começar bem, é verdade, e cuidado com as expulsões, né? Então, não é que mesmo assim a equipe conseguiu segurar um resultado, mas eu acredito que o Ramos, além da expulsão, da perda, de ficar com um homem a menos, o jogador é muito bom jogador, eu gosto muito dele, ele fez falta, porque é um jogador dinâmico, de meio de campo, de força de marcação e de chegada. Eu tenho acompanhado ele, eu gosto desse atleta. Então, perdemos duplamente, né? O Alan, coitado, né? O treinador passa por isso. Mas também entendemos, Soldati, é bom falar isso para o torcedor, e a gente aproveita que está podendo ter a oportunidade de falar com vocês, a gente chega ao torcedor da Portuguesa, a gente tem que estender a mão para o menino, porque ele ainda está em processo de amadurecimento. Já aconteceu comigo, nos juvenis, nos profissionais, quanto mais no sub-20. Então, é uma coisa que acontece. Ele é a pessoa que mais sentiu, com certeza, no momento da expulsão. Mas, assim, conseguiu fazer um ponto com um a menos quase que toda a partida. Então, isso tem seu mérito. Agora também o jogo vai ser jogado. O Inter, é forte, é grande, forma bons jogadores. Mas nós estamos na Portuguesa. E o jogo é lá dentro. A camisa aqui é pesada também, né? Tem seu peso e seu respeito. Então vamos jogar e depois olhar para o terceiro jogo, ver o que aconteceu hoje, né? E depois a gente vai para a última rodada. Time profissional da Série A2 está fechado, está pronto para a estreia, está pronto para o amistoso, ainda não, algumas contratações poderão chegar. Como é que está essa montagem desse elenco, como é que está essa atmosfera para a Portuguesa em busca desse tão almejado acesso para a Série 1? Atmosfera de cobrança, treino forte, atenção, olha aqui, olha ali, a gente, o Sérgio, todo mundo, comissão técnica, mas é uma atmosfera muito profissional, muito boa. Eu estou feliz com a equipe que nós montamos. O presidente tem a minha manifestação pública aqui, que ele nos deu condições de montar uma equipe, ele me deu condições de montar um elenco junto com o Sérgio, com ele mesmo, com o seu Antônio, vice-presidente de futebol. Ele nos deu condições de montar uma equipe que pode brigar pelo acesso. E isso eu faço questão de reconhecer publicamente. Porque eu não sou o tipo de profissional de ficar arrumando desculpa antes da hora, não sei, acho que sim, não. Temos condições de brigar, respeitando, as coisas acontecem dentro de campo, com um trabalho sério do treinador, da comissão, minha. Existe a montagem, são duas coisas, né? Existe a montagem e existe a execução do projeto, a condução dele, que é tão ou mais importante quanto a montagem.
Então agora a gente entra na etapa 2, que é a execução do projeto, início, meio e fim, né? A gente precisa conduzir tudo que foi feito, agora precisa de uma condução, de uma direção. Essa direção precisa ser lembrada a toda rodada. E a gente vivenciar os momentos difíceis, os bons momentos que eles virão, porque a dificuldade vai ser grande, a gente sabe disso. Temos adversários, né, que também estão se reforçando. Todos nós sabemos de todas as dificuldades que vamos enfrentar, mas eu faço questão de reconhecer que o presidente Castanheira tem sido um grande presidente, atencioso, nos escutando, tentando nos atender, dando opiniões. Não houve nenhum jogador que nós contratamos que ele não tenha aprovado também. A estrutura da Portuguesa, o CT, enfim, tudo isso não está faltando absolutamente nada, Soldati, nada. E isso eu faço questão, repito, reconhecer sempre. Porque isso é difícil, é raro, o profissional fica com medo de reconhecer isso para depois ser mais cobrado. Não, pode me cobrar, pode cobrar a gente. Nós vamos tentar entregar. O torcedor que cobra também sabe que também às vezes a gente pode não conseguir, porque é futebol. Mas a gente estão sendo dadas as condições para a gente fazer um grande trabalho. Perguntando para o Toninho, treinador, já foi treinador, hoje diretor, na sua visão de treinador, sem passar, claro, por cima do treinador que lá está, tem mais alguma posição que precisa ainda ser estruturada, que precisa de contratações, dentre essas contratações que vieram ou não? Está praticamente fechado esse elenco em suas respectivas posições? O planejamento inicial nosso era deixar 2 vagas, nós temos 3. Lateral esquerdo, nós contratamos só o Eduardo Diniz. O Eduardo Diniz, ele é ambidestro, e joga na direita e na esquerda, né? Ele já foi meu jogador no Vitória, e eu trocava ele de lado durante o jogo, na Série A de Brasileiro, em 2010. Foi jogador do Sérgio também, no São Bernardo. O Sérgio levou, inclusive, para o Ceará, acho que é a Série B ou A, não lembro. O Eduardo faz esquerda muito bem, ele é o lateral construtor, é o jogador que a gente trouxe para a posição, para a lateral esquerda. E aí a gente queria conhecer o Marco fazendo a lateral esquerda. Por quê? Porque ele é nosso, ele é construído na nossa base, e eu queria vê-lo ali, nós queríamos vê-lo como ele se desenvolve ali. Claro, um lateral esquerdo que já foi zagueiro, não entrega tanto no meio para frente, o que é natural, ele sabe disso, mas entrega muito mais na parte defensiva, né? É diferenciado na linha de 4 defensiva, e às vezes isso é útil para o treinador, fecha um lado, ataca em outro. E ainda tendo um Luiz Ricardo que vai muito à frente, você liberava um lateral e deixava o outro um pouco mais atrás, né? Mas ainda pode ser que a gente faça um lateral esquerdo, pode ser, mas tem que ser no nosso orçamento. A folha já está preenchida, a folha salarial que me foi dada, e eu respeitei muito isso, porque a gente tem que respeitar o departamento financeiro, tem que trabalhar com o financeiro na mão, do meu lado, à frente, projetar. Então isso foi feito. A gente pode sim, por isso até que a gente precisa olhar, pode ser que a gente tire daqui, da equipe, enfim, precisamos olhar, mas pode ser que um jogador nessa posição venha a ser contratado, pode ser. As outras 2 vagas, eu acho interessante, sabe, Rossano, fazer o seguinte, a gente primeiro olhar, nós temos mais 3 jogos treinos na semana que vem, e um último, antes da estreia, são 4 jogos treinos, e eu acho que dentro desses jogos treinos, a gente vai entendendo como se há uma carência mais, porque para nós hoje, nós estamos contentes, né? Pode ser uma posição que a gente também olha com um olhar assim, pode ser que ali na frente a gente precise de mais um homem de velocidade pelos lados do campo, na frente, um atacante, mais um. Temos o Cezinha que faz ali, mas é mais um meia, ele roda, né? O ligeiro é muito agudo, e o Gustavo França também é agudo, mas também gosta de cair um pouco por dentro.
E o próprio Rickson, né? Que você pode usar. Aí, exatamente. Então, todos esses atletas, a gente está observando que a prioridade, número 1, diria, né? A prioridade é sempre olhar primeiro para ver se a gente não tem em casa. Essa é a prioridade, né? Então, a gente está olhando. Pode ser que também nessa posição, Rossano, respondendo, né? Terminando de responder a sua pergunta, que pode ser que venha mais alguma situação nesse sentido. Você analisando a competição, friamente, você vai colocar uns times que são coadjuvantes, ou seja, vão fazer um campeonato, aqueles que vão lutar contra o rebaixamento, e aqueles, vamos aqui mais para cá, por causa da chuva, né? E aqueles times que vão lutar pelo título. Quais os times que você vê que a Portuguesa vai ter mais dificuldade nessa luta pelas 2 vagas, aqueles que serão favoritos? Claro que vai ter aqueles times que vão fazer o meio da tabela, mas fica para os jogadores, fica para o treinador, né, não falar e tal disso, mas você como diretor tem aqueles times que, meu Deus do céu, esses times vai dar problema para a Portuguesa? A gente tem cuidado para falar, porque sempre tem a surpresa, né? Aqueles com uma folha menor, que se superam alguns anos. Eu posso mudar então a pergunta. Os times com maior investimento, de repente é essa a pergunta. Pronto, é isso. Não, né? Eu posso falar, acho que não vejo problema. Os equipes, a gente estuda os elencos das outras equipes, e a gente vê o São Bento, o 15 de Piracicaba, o Oeste. O São Caetano levou jogadores interessantes, experientes, que num campeonato não tão longo, são 15 rodadas mais mata-mata, eles são importantes, né? Porque nós não estamos falando de campeonato de 38 rodadas, de ponto corrido, 2 turnos, não, são 15 jogos. Então, assim, o São Caetano montou uma boa equipe, o 15 de Piracicaba, o Oeste, o São Bento, acredito que várias outras equipes aí também possam surpreender. Eu não vejo que tudo lá vai ser jogado, né? Eu acho que o futebol a gente já nos ensinou bastante, né, Rossano? Para nós entendermos hoje que vai precisar muito trabalho, porque hoje é muito importante a gente assim, entender e compreender o adversário, estudá-lo para diminuir a força dele, né? Então a gente está respeitando cada um, fazendo estudos, o Sérgio da parte dele, a diretoria da nossa parte, para a gente entender o caminho que vai ser, e ele vai ser bastante árduo, mas nós estaremos preparados. Isso eu posso prometer para o torcedor. Para finalizar e te liberar, queria que você falasse como que afasta esse fantasma dos mata-matas que a Portuguesa vem pecando nisso nesses últimos anos. Eu preciso me controlar um pouco, assim, Sempre fazendo bons campeonatos, ficando com boa pontuação. Assim, se eu for ter medo do mata-mata, eu vou jogar, sabe? Você vê o Palmeiras, hoje Palmeiras e Flamengo, River e Boca há 3 anos, eles decidiram uma Libertadores num jogo só. É muito pior que o mata-mata. O mata-mata ainda tem 2 jogos, então vamos para dentro, assim. Primeiro, classificar para o mata-mata. Desculpa falar assim, o torcedor fala, para você não classificar, mas tem que falar assim, sim, isso é humildade e respeito. Não? Primeiro, nos classificar para o mata-mata. Tem esse ponto, tá, Rossano? Para falar de mata-mata, eu tenho que estar nele. Agora, analisando mata-matas, né, como de uma forma geral, regulamento de mata-mata, você tem que ir para dentro da dificuldade, do problema, saber jogar, né? O mata-mata é diferente da primeira fase. Vocês terem uma ideia, eu fui campeão com o Santo André, na época nós classificamos em 8º, e fomos campeões. Então, eu já vivi o outro lado. Então, assim, se a gente classificar mal, ou bem, ou em primeiro, enfim, vamos brigar para ser primeiro, para ter vantagem, né? Para decidir os jogos ao lado do nosso torcedor. Agora, o mata-mata ele precisa ser interpretado, é muito importante o estudo do adversário mais aprofundado, um estudo que começa muito antes do mata-mata chegar. Quem que vem já meio lesionado, quem que vem voltando de lesão, um serviço de inteligência, é um projeto que precisa ser feito, que às vezes um detalhe acaba influenciando, é um jogo de estudo,
Nós temos um treinador muito experiente, que já passou vários mata-matas, eu também já vivenciei vários mata-matas, então a gente vai tentar. Hoje nós estamos vestindo a camisa da Portuguesa, vamos colocar isso em prática. No outro lado também tem. Agora, na minha concepção, né, é o estudo aprofundado, a inteligência do treinador, principalmente, saber interpretar o mata-mata, né? Saber se resguardar de uma ilusão de, não, vamos ganhar de qualquer jeito o primeiro jogo. Você tem que saber, é um jogo de xadrez, um mata-mata é inteligência também, não é só... Ele perde um pouco a superioridade, folha salarial maior ou menor, perde um pouco. O mata-mata entrega isso, entrega muito mais estratégia, muito mais inteligência de jogo do treinador, dos jogadores. E personalidade eu não admito que não tenha. Nós vivemos do futebol, e o futebol apresenta situações de mata-mata, então não tem o que ficar, mas o mata-mata, esse torneio tem mata-mata, vamos para dentro do mata-mata. Então... A câmera é sua, pode falar com o torcedor da Portuguesa, dia 15 é um amistoso e dia 27 é a estreia da Lusa contra o Primavera. Quarta-feira agora nós acertamos um jogo-treino também contra o Palmeiras, foi me confirmado, nós estamos organizando junto ao Palmeiras, quarta-feira também, que vem, nós faremos um jogo-treino na academia da Barra Funda. Então, nós temos Suzano, Palmeiras, Volta Redonda apresentando o elenco num grande evento, convido a todos, o departamento de marketing da Portuguesa está trabalhando muito bem, um grande evento de apresentação e também comemoração, um dos eventos que vai trabalhar para comemorar, né, lembrar os 50 anos do Canindé. Então, convido vocês, humildemente, peço que vocês, o jogador vai sentir isso, esse carinho, vai ser apresentado para vocês, vai ter alguns eventos, uns shows, né? Então, uma grande festa no Canindé, uma festa humilde, uma festa de reconhecimento desse grande clube que tem um grande estádio. E a gente está apresentando um elenco novo, né? Então, aí tem o Volta Redonda, que aceitou fazer parte desse evento, vem lá do Rio para... É um belo teste, Volta Redonda tem uma bela equipe, bem treinada, né? É a melhor equipe do interior no Campeonato Carioca, recentemente, no último Carioca. E aí nós temos o jogo contra o Nacional, um jogo treino no CT, e vamos para a estreia da competição. Está tudo programado, faremos vários jogos treinos justamente para entrar em ritmo quanto antes. O campeonato é curto, são 15 rodadas, e a gente precisa começar bem. Obrigado pela sua participação, sempre nos atendendo com carinho, o Dom dando um auxílio aqui também. Obrigado de coração, boa sorte, não só para os meninos que tem um jogo dificílimo, mas também nessa empreitada aí do profissional nessa montagem do elenco, Tony. Tá, Rossano, muito obrigado, agradeço a presença de vocês, sempre à disposição, um abraço, Soldado, tudo de bom para vocês e os seus ouvintes. Valeu, pena que o Soldado teve um probleminha aqui deixa eu pegar a escuta do Toninho. Pena que o Soldado teve, obrigado, Toninho, obrigado, hein? Pena que o Soldado teve um problema ali